Olá! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil para ajudar a controlar a enxaqueca. E hoje a gente vai falar sobre dor de cabeça pela manhã, dor de cabeça matinal. Sejam bem-vindos! Olá, boa noite! Eu vou colocar aqui o nosso assunto de hoje, que é dor de cabeça pela manhã, tá? Que vocês escolheram. A gente fez uma enquete. Esse assunto foi o vencedor, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista, especialista em cefaleia e ajudo pessoas a controlar as dores de cabeça, principalmente a enxaqueca, tá legal? E hoje tem muita coisa legal para a gente falar sobre dor de cabeça pela manhã. É um sintoma muito comum, tá certo? Se a gente pegar um grupo assim, ó, de 13 pessoas, pelo menos uma vai referir que tem dor de cabeça pela manhã. E quais são as causas dessa dor de cabeça? Existem várias causas. Eu separei algumas aqui mais importantes para a gente falar, tá bom? Então, alguns blocos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários que eu vou respondendo no decorrer da live, tá legal? Então, bora lá. A primeira causa depende o que você comeu no jantar. O que você comeu ou o que você bebeu no jantar pode desencadear a dor de cabeça pela manhã. É verdade. E a gente vai começar com o queridinho aqui, que é o café, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito do café. Eu não sou contra o café, eu sou a favor de usar ele racionalmente, né? Consumir de forma racional, pegando os benefícios dele. Mas se você usa demais o café, ele tem muitos malefícios, tá bom? Então o café é o seguinte, eu quero falar duas coisas sobre o café para desencadear dor de cabeça no outro dia de manhã. Uma é um negócio chamado meia-vida. O que é isso? Toda substância, ela tem um pico e ela vai embora no corpo, e a gente chama isso de meia-vida. O café, ele tem a meia-vida de 6 horas. O que significa isso? Se eu tomar uma xícara de café depois do almoço, quando for, almocei de meio-dia, certo? Nesse exemplo. Quando for 6 horas da noite, ainda vai ter 50% do café circulando no meu corpo. Quando for meia-noite, vai ter ainda 25% do café circulando no meu corpo. Então isso é muito, porque o café, como ele é um psicoestimulante cerebral, ele deixa a pessoa mais ligadona. E durante a noite a gente tem vários ciclos, que a gente acorda um pouquinho, vira no lado outro e volta a dormir. E se nesse período você tiver um ciclo e tiver o café circulando, demora mais para você voltar a dormir. E se você não dorme bem, no outro dia você acorda irritado, com falta de concentração e com dor de cabeça. Então, o primeiro aqui seria o café, por causa da meia-vida dele. Então, toda substância tem uma meia-vida. Por isso que alguns remédios a gente usa de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas. Não sei se vocês já pararam para perguntar por que tem isso. É por causa da meia-vida da substância. Então, de 4 em 4 horas é porque a meia-vida está caindo e eu tenho que usar novamente para ficar o efeito daquele remédio que eu quero durante aquele período de tratamento, tá certo? Então, é muito importante saber dessa questão da meia-vida do café. Outra coisa do café é que ele altera a arquitetura do sono. O sono, minha gente, é uma coisa muito, muito importante para o nosso corpo. É durante o sono que ele tem várias funções. A primeira função do sono, e mais intuitiva, é a gente pensar, né, que o sono é para restaurar o nosso corpo, que a gente ficou acordado durante o dia todo, a gente fica cansado e a gente precisa restaurar a energia. O sono faz isso, mas ele faz muito mais coisas, tá certo? Então, o sono, eu vou falar um pouquinho aqui em geral para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá bom? O sono ele é dividido em duas fases gerais, que é o sono
não REM, que significa REM, R-E-M, é uma sigla em inglês que significa movimentos oculares rápidos, e o sono REM. Então tem o sono não REM e o sono REM. Não sei se vocês já viram alguém dormindo e com a pálpebra fechada fica a bolinha do olho mexendo para um lado e para o outro. Isso significa que essa pessoa está na fase do sono REM, do sono de movimentos oculares rápidos, tá certo? E essas duas fases são muito importantes. A noite, ela é dividida, se a gente for dividir mais ou menos assim, a primeira metade da noite tem mais sono não REM e a segunda metade tem mais sono REM. Então, no sono não REM, é os estágios do sono que a pessoa vai ficando do sono mais superficial para o sono mais profundo. Existem 4 estágios do sono não REM. Número 1, número 2, número 3, número 4. E o número 4, 3 e 4 é quando o sono está mais profundo. Então é até mais difícil a gente acordar uma pessoa quando ela chega nesse estágio de 3 e 4. E o que é que acontece no sono não REM? A temperatura do corpo da gente vai diminuindo, a frequência cardíaca, o batimento do coração vai diminuindo, a respiração vai diminuindo, tá? E a atividade cerebral no sono não REM, ela começa a diminuir também. E uma coisa muito, assim, bonita que acontece é que o cérebro, ele dispara algumas células e contrai, vamos pensar assim, algumas células durante esse sono REM. Ele dispara muitas células e contrai. Então, isso forma ondas bem lentas. Então, a gente sabe identificar qual o sono que cada pessoa tá. Então, no sono não REM, ele tem a função de restaurar nossas energias, ele tem a função de ativar o sistema imune, é o nosso sistema de defesa. É no sono não REM que as células de defesa ela começa a fabricar as armas que vão lutar, vão combater as infecções, os possíveis agressores que podem acontecer no outro dia. Inclusive, se você não dorme bem, você tem uma chance maior de ter infecções. Inclusive, se você não dorme bem e vai fazer uma vacina no outro dia, a tua resposta à vacina pode ser menos eficaz porque você não dormiu bem, porque suas células de defesa, elas não foram ativadas durante o sono, tá certo? E até assim, quando você tem bebezinho pequeno que vai tomar a vacina, se naquela noite anterior, ou então algumas noites anteriores, não dormiu tão bem, pode até adiar a vacina para uma semana depois, porque o bebê vai ter uma resposta melhor àquela vacina, tá certo? E é no sono não REM também que a gente consolida a nossa memória, que passa da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, se eu não durmo bem, eu tenho muitos prejuízos. Concordam comigo? E a outra parte do sono REM, que é dos movimentos rápidos dos olhos, quais são as funções que a gente tem nessa parte do sono? A gente tem a maior criatividade, é quando as conexões cerebrais elas começam a se formar, novas conexões. Eu tive uma ideia aqui e outra e eu vou combinar essas ideias. E você acorda de manhã assim, poxa, vou conseguir resolver aquele problema porque me deu uma ideia aqui, tá certo? Então, geralmente eu até falo pro meu marido que quando a gente tem alguma decisão para tomar, eu falo assim, não antes de uma boa noite de sono, porque durante o sono a gente vai criar novas conexões e talvez a ideia, a decisão seja tomada de uma forma diferente, tá certo? E uma coisa muito importante do sono REM também é que ele é como se fosse o primeiro socorro emocional que a gente tem. Quando a gente tem um problema emocional, é como se fosse umas arestas. E o sono REM, ele vai aparando essas arestas, a pessoa vai convalescendo daquele problema emocional. É realmente a questão de curar as feridas. Quando a gente fala assim, tá com problema e diz assim, deixa o tempo passar, o tempo vai resolver, eu falo muito, é o tempo de sono REM que vai resolver. Porque o teu cérebro ele é muito inteligente.
ele vai tentar resolver aquela situação da melhor maneira possível. Então, essa introdução foi só para mostrar para vocês o quanto é importante dormir. E o sono é um negócio que a gente aperta assim, a gente deixa de último caso. Se eu tenho várias atividades durante o dia para fazer e não conseguir fazer, eu vou fazer de noite e eu vou esmagar o meu sono. E não pode ser assim, o sono tem que ser prioridade na vida da gente. Por exemplo, o sono, ele vem muito associado assim, você é preguiçoso, né? Dormir é para os fracos. Não, minha gente, dormir é coisa maravilhosa, tá certo? Que faz parte de uma ação fisiológica. Da mesma forma que a gente tem que fazer xixi, a gente tem que dormir. E a gente precisa dormir bem. Precisa de quantidade para dormir, precisa de qualidade. Então, o adulto, né, geralmente ele tem que dormir 8 horas, é uma curva. A maioria das pessoas precisam de 8 horas de sono para acordar renovado. Algumas pessoas precisam menos e acordam renovado, outras precisam um pouquinho mais. Mas a média é de 8 horas. E por que eu estou falando disso tudo? Porque qualquer distúrbio, alteração do sono, dessa arquitetura do sono, de manhã cedo, uma consequência pode ser a dor de cabeça matinal, tá certo? A dor de cabeça pela manhã. Então, a gente falou aqui que o que você come no jantar e o que você bebe interfere. O primeiro foi o café. O café por causa da meia-vida e o café porque ele altera essa estrutura do sono. Ele encurta o período de sono não REM. Aí termina a pessoa acordando pela manhã com dor de cabeça. Outra coisa que pode provocar dor de cabeça pela manhã são bebidas alcoólicas, né? Vocês podem pensar assim, é a questão da ressaca? Mais ou menos nesse sentido. Mas do álcool aqui eu vou falar de 3 coisinhas que ele interfere o sono. Algumas pessoas pensam assim, eu vou beber para relaxar porque eu consigo dormir melhor. Você pode até iniciar o sono mais rápido quando você usa, né, consome uma bebida alcoólica. Mas o teu sono vai ser fragmentado. A gente não vai conseguir alcançar aqueles estágios de sono profundo. E termina você tendo dor de cabeça no outro dia de manhã. E é muito importante a gente diferenciar, né, de sono normal de sedação. Porque o álcool, ele seda a pessoa. É como se ele tem o córtex cerebral, que é a parte do cérebro, a capinha. Então, o álcool é como se ele desligasse todo mundo ao mesmo tempo. É sedação. É diferente daquela onda que eu falei, que liga e desliga, algumas partes ligam e desligam. O álcool, ele seda. E sedação não é um sono natural. Então, tem a questão da sedação, tem a questão que fragmenta o sono. E o terceiro ponto do álcool, deixa eu ver aqui, é que ele bloqueia também o sono REM. Ele bloqueia os 2 sonos, né? O sono não REM e o sono REM. Então, ele interfere muito nessa arquitetura. Então, a gente não chegou nem na hora de dormir, tá? A gente tá no jantar. O jantar, o que eu como e o que eu bebo, pode interferir no meu sono, que vai interferir na dor de cabeça pela manhã, tá bom? Outra coisa é a comida em si, né? Se você não faz um jantar, se você não come o jantar direito, durante a madrugada, seu nível de açúcar, né, sua glicose no sangue pode baixar. Aí o corpo muito inteligente, ele vai e dispara o hormônio para aumentar esse açúcar, tá certo? Ele dispara um hormônio do cortisol, por exemplo. E esse hormônio é o hormônio do estresse. Então, termina você acordando várias vezes à noite por causa de quedas do açúcar. Então, o ideal, né, no jantar é a gente fazer uma refeição leve, mas saudável. E a gente sabe o que é saudável e o que não é. Mas o ideal é ter proteínas, ter gorduras boas, né? E ter os carboidratos que eles vão, como eu posso dizer assim, a digestão mais a longo prazo, tá bom? Do que comer um pão, do que comer uma tapioca, né? Comer mais raízes, vamos pensar nesse sentido, mas sempre uma dieta mais saudável, tá legal? Rafaela tá perguntando aqui,
Ultimamente sempre costumo acordar com a cabeça pesada. Certeza que durante o dia eu vou ter que tomar remédio para dor de cabeça. É justamente isso, Rafaela, que a gente está questionando. É muito comum, né, acordar de manhã com a dor de cabeça. Então a primeira coisa é isso, verifica teu jantar. O que é que você anda comendo? O que é que você anda bebendo na hora do jantar? Porque pode interferir nessa dor de cabeça pela manhã, tá bom? Outra coisa é que você falou, vou pegar aqui assim o gancho do uso de remédios. A gente comentou na outra live sobre o excesso de remédios para a hora da dor, né? O abuso de analgésicos. Aquela pessoa que toma 2, 3 ou quase todo dia analgésicos e ele provoca uma dor de cabeça de rebote. Você tem uma cefaleia primária, uma dor de cabeça primária, por exemplo, a enxaqueca, e usa tanto analgésico que cria outra dor de cabeça por cima. E aí, pra gente tratar a enxaqueca, a gente tem que fazer um detox do teu corpo dos analgésicos. Aí, o que é que acontece? Uma pessoa que toma analgésico pela manhã e toma analgésico à noite, assim, cronicamente, certo? Durante muito período. De noite, o analgésico, se lembra aquela história da meia-vida? Ele tem uma meia-vida. Então, na madrugada, vai ser a meia-vida do analgésico. Ele vai deixar de fazer o efeito dele e você vai acordar de manhã já com dor de cabeça. Porque a dor de cabeça começa pequenininha ali de madrugada e você não acorda, mas no momento assim que ela aumenta, você termina acordando já com dor de cabeça. Então isso é muito comum do analgésico, a perder o efeito de madrugada, uma pessoa que usa cronicamente, e você ter a dor de cabeça pela manhã. Então, quem toma analgésico muito, o que é que acontece? Você toma de manhã, dá um alíviozinho. Aí a dor de cabeça volta, aí você toma mais, aí alivia um pouquinho. Isso vira uma bola de neve. Aí você toma no outro dia, alivia um pouquinho, a dor de cabeça volta. Você toma de noite, alivia um pouquinho e a dor de cabeça volta de manhã. Então, você fica tendo dor de cabeça todos os dias, o dia todo. Aí você acorda com dor de cabeça e vai dormir com dor de cabeça por conta do abuso, né, do excesso de medicações para a hora da dor, principalmente os analgésicos. Por isso que é uma coisa que a gente tem que falar e tem que divulgar, assim, não é porque não é que ali é fácil de comprar que ele não tem prejuízo, tem efeitos colaterais. E um desses é que ele piora a dor de cabeça a longo prazo, a questão dos analgésicos, tá bom? Então, vamos passar aqui para outra parte. Um dado interessante é que a gente tem, né, naturalmente, substâncias que combatem a dor. Não sei se vocês já escutaram o nome de endorfinas, que é tipo o nosso analgésico natural. Então, quando você faz alguma atividade física, a gente libera endorfinas. E a endorfina do nosso corpo, ela é reduzida no período de 4 horas da manhã até 8 horas da manhã. Veja que coisa. Então, o teu corpo está mais suscetível a ter dor de cabeça nesse horário da manhã, tá bom? Uma coisa diferente, não sei se vocês já notaram também, é a questão da posição que a pessoa dorme. Porque se você dorme numa posição muito assim, que faz muito ângulo, com a cabeça, com o pescoço, pode no outro dia você ter dor de cabeça só, né, por causa da posição. Então, verificar aí o teu colchão, quanto tempo você trocou o colchão? Quanto tempo você trocou o seu travesseiro, né? O travesseiro, o ideal é que ele tenha a altura do teu ombro. Se você for dormir de lado, é essa altura aqui que você vai... Não adianta comprar travesseiro pela internet, você tem que testar para ver a altura do teu ombro, para tua coluna ficar reta, né? Então, tem um travesseiro aqui no ombro e um travesseirinho entre as pernas. Você dormir de lado, melhor lado para dormir é o lado esquerdo, tá certo? Mas pode dormir do lado direito. Posso dormir de barriga para cima? Se você não tem nenhum problema, né, de questão assim de ronco, dormir de barriga para cima não é a melhor opção, né? Mas poder pode. Dormir de bruço, né? Poder pode, mas a melhor posição é de lado, tá certo? Então, verificar aí teu colchão, teu travesseiro.
Então eu me lembro muito quando eu era mais jovem, né? Você chegava, dormia assim no sofá, no outro dia de manhã tava bem e ia embora. E agora, se você dormir um pouquinho, né, diferente da tua posição, você já acorda mais dolorido. Então, uma pessoa que já tem aquele sistema de dor mais hiperreativo, basta isso, uma noite assim, mal dormida, angulada, para ter dor de cabeça pela manhã, tá? Então, outra coisa que pode acontecer em relação ao ronco, vou pegar aqui o ronco, é uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, que é aquela pessoa que ronca muito, faz muito barulho, e chega a parar de respirar. Aí para um pouquinho e depois volta a roncar e vem de novo. Aquele barulhão, para e volta a respirar. Isso a noite todinha. Então, essas pequenas pausas da respiração causam pequenos despertares a noite toda. Então, significa que o sono fica muito fragmentado. Então, significa que no outro dia você pode desenvolver dor de cabeça pela manhã. E a apneia obstrutiva do sono, ela também é um fator de risco para outros eventos cardiovasculares. O que é isso? É um fator de risco para você ter infarto do coração. É um fator de risco para você ter AVC na cabeça. Desculpa, deixa eu beber água. Então, uma pessoa que tem apneia obstrutiva do sono, pessoa que ronca muito, que tem essas pausas, precisa fazer o tratamento. Como é o tratamento? Geralmente é com uma máscarazinha que você coloca, chamada CPAP. A maioria das pessoas que têm apneia obstrutiva estão acima do peso, né? E perder o peso ajuda demais isso. E até a posição, se você dormir de barriga para cima, você ronca mais. Se você dormir de lado, você ronca menos. Porque de barriga para cima, essas estruturas aqui que a gente chama, que está ao redor da garganta, elas comprimem a passagem do ar, por isso que ronca. Quando você fica de lado, aumenta um pouquinho, ronca menos. Mas nem todo mundo que está acima do peso, né, tem apneia obstrutiva do sono. E pessoas magras, vamos pensar assim, que está no peso normal, também pode ter, porque pode ter o pescoço fino, as estruturas muito coladinhas. Então, pode também ter a apneia obstrutiva. E ela também vem associada, por exemplo, a muita sonolência no dia seguinte. É aquela pessoa que não aguenta assistir uma palestra, que já está dormindo. Aquela pessoa que vai assistir televisão na hora do almoço, aí tá, dormindo. Aquela pessoa que em 5 minutos já dorme. Se tá uma conversa assim, tá achando meio entediante, já dorme. Então ela tem uma sonolência excessiva diurna. E uma das primeiras causas que a gente pensa nisso é da apneia obstrutiva do sono. E tem tratamento. E melhora a dor de cabeça. E melhora outros fatores também, tá? Não sei se vocês sabiam dessa, tá bom? Se tiverem dúvida, vão perguntando aqui, tá bom? Que eu vou respondendo. Então, para falar dessa parte aqui também, tem a questão de noite do bruxismo, que é aquele ranger de dentes inconsciente. Então, você pode ranger a noite todinha os dentes, aí acorda de manhã com essa musculatura, foi como se ela malhasse a noite toda. Então, de manhã pode dar uma dor de cabeça, principalmente aqui nessa região do bruxismo, né? E o bruxismo, ele tem tratamento. Primeiro a gente tem que ver o que é que tá causando, se a pessoa tá passando por um estresse emocional, né? E pode usar aquelas plaquinhas, né? Quem cuida dessa parte é dentista. E tem um alívio, né? Dessa região, e isso alivia a dor de cabeça. Outra questão aqui dessa região é essa articulação aqui. Vamos fazer um teste, todo mundo? Vou ficar aqui de lado, ó. Você vai abrir a boca e colocar o dedinho aqui perto da orelha. Então, você sente um buraquinho quando abre a boca e fecha. Isso aqui é a articulação temporomandibular. Então, quando a pessoa tem a disfunção, quando essa articulação não está funcionando direito, quando ela tem um desvio, quando eu abro a boca, ó, ela vai para um lado ou ela desvia, isso aqui causa dor de cabeça. E causa dor de cabeça matinal, pela manhã. Essa parte aqui da articulação.
Outra coisa, por exemplo, que pode dar dor de cabeça pela manhã, é a pessoa muito que tem rinite. Vou chegar, vocês vão entender, ó. A rinite, a pessoa fica muito congesta, né? O nariz fica inchado, é demasiado, tem muita secreção e a pessoa com rinite vai dormir. Aí ela termina indo dormir, não consegue respirar pelo nariz. Ela respira mais pela boca. E é o que a gente chama de respirador bucal. E se você respira mais pela boca, você perde água pela boca, você desidrata pela boca. Então tem as duas questões de você não estar oxigenando tão bem teu cérebro e você tá perdendo água, você tá ficando desidratado. O que é que acontece? No outro dia você pode ter dor de cabeça pela manhã, tá bem? Aí aqui eu vou entrar, falei dessas partes, tem a questão de problemas emocionais, né, de transtornos assim psiquiátricos que impedem da pessoa dormir direito. Por exemplo, pessoa com ansiedade ou depressão está muito associado com insônia. E insônia é o distúrbio de sono mais comum que tem. E ele tem uma relação direta de mão dupla, né? Insônia, enxaqueca. A insônia provoca enxaqueca, a enxaqueca provoca insônia. E dentro desse ciclo aí pode estar, um transtorno de ansiedade. Então é preciso avaliar, ver se o paciente tem esses sintomas, se você tem esses sintomas, tratar a ansiedade, melhora a insônia, melhora a enxaqueca. Então tá tudo interrelacionado, tá certo? A outra questão aqui é de outra doença chamada síndrome das pernas inquietas, que é quando a pessoa vai dormir e fica com uma agonia muito grande na perna e tem que mexer a perna, tem que andar e a pessoa não consegue dormir. Geralmente a síndrome das pernas inquietas está associada a um quadro de anemia ou carência de ferro. Geralmente mulheres grávidas têm mais a síndrome das pernas inquietas. Algumas doenças neurodegenerativas, assim como Parkinson, pode também vir acompanhado de síndrome das pernas inquietas. E quem tem enxaqueca tem uma chance maior também de ter síndrome das pernas inquietas. E se eu não trato, né, você não dorme direito, no outro dia tem a dor de cabeça pela manhã. Tá legal? E para concluir aqui das dores de cabeça primárias, que as dores de cabeça são divididas em dois grandes grupos, né? A cefaleia primária significa que a dor é a própria doença, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia tipo tensional, a cefaleia insalvas, e tem a cefaleia secundária, que ela é secundária a alguma coisa que está irritando o cérebro, por exemplo, secundária é uma meningite, secundária é um AVC, secundária é uma gripe, né? O coronavírus, quem já teve, pode vir com dor de cabeça, pode ser apenas o único sintoma ser a dor de cabeça. Então, a cefaleia secundária a alguma coisa. Então, das cefaleias primárias, que podem provocar dor de cabeça pela manhã, geralmente é enxaqueca descontrolada, aquela pessoa que está tendo muito frequente, as crises estão muito intensas, não tem um acompanhamento certinho, tem uma chance maior de ter uma cefaleia de enxaqueca, uma dor de cabeça de enxaqueca de rebote. Quando eu falo cefaleia aqui, é a mesma coisa que dor de cabeça, certo? É diferente eu falar enxaqueca e eu falar cefaleia. Cefaleia é o conjunto de todas as dores de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, é um tipo de cefaleia, tá bom? E nesse tipo existe uma dor de cabeça chamada cefaleia em salvas, que é uma cefaleia diferente da enxaqueca, principalmente na duração e nos sintomas associados. É uma dor de cabeça muito, muito, muito forte. Uma pessoa com enxaqueca, ela quer ficar quieta na dela, ela quer ir para um quarto escuro e não ter estímulo nenhum. Uma pessoa com cefaleia em salvas, ela quer bater com a cabeça na parede, porque é insuportável a dor. Ela prefere a dor de bater na parede do que a dor que ela está sentindo. Então, a cefaleia em salvas é uma dor muito forte, que dura entre 30 minutos a 3 dias, e ela vem em sequência, assim, as crises.
Por isso que a gente chama de salva. No dia vem 3 crises, aí no outro dia 6 crises, e num período do ano, geralmente acontece. E ela pode acontecer à noite. Ela é muito associada ao relógio biológico que a gente tem, o sistema de dor que ativa junto com o sistema do nosso relógio biológico. Então, pessoas que têm cefaleia em salvas, geralmente têm a dor à noite, que acorda e acorda muito, muito forte, já com muita dor. Então, é isso. E tem outro tipo de dor de cabeça que a gente chama de cefaleia hípnica, de sono. É uma cefaleia mais rara, um pouco frequente assim de falar, até das pessoas conhecerem, mas é uma cefaleia que dá mais em pessoas assim, acima de 50, 60 anos, e só acontece à noite, e é por causa de um distúrbio que acontece também na regulação da melatonina. Então, isso tudo que eu falei são causas de dor de cabeça matinal. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou responder aqui as perguntas, tá certo? Roberta falou, boa noite, Roberta. Vamos ver aqui, Luciene falou assim, tenho enxaqueca do lado direito e meu olho fica muito vermelho e por fora muito escuro, como se tivesse levado uma pancada, entendi. Isso pode ser considerado como cefaleia em salvas ou enxaqueca mesmo? Depende dos critérios. Porque a enxaqueca ela pode vir acompanhada de lacrimejamento, tá certo? E o nariz ficar entupido do lado da dor, da enxaqueca. Mas a enxaqueca, ela tem aquelas 4 fases. A cefaleia em salvas, ela precisa de algumas coisas. Uma coisa é, a dor de cabeça sempre é de um lado só, do mesmo lado. Se você tem dor de cabeça de um lado e dor de cabeça do outro, já é um ponto mais para ser enxaqueca. A em salvas é sempre do mesmo lado e ela sempre vem acompanhada de lacrimejamento, olho vermelho, pode ficar com o olho vermelho, a coriza, né, o nariz congesto só do lado da dor, pode suar só metade da face, pode ficar vermelho só metade da face. E a duração dela é importante, que é de 30 minutos a 3 dias, né? A enxaqueca, ela é uma dor mais prolongada. Então, saber das características da dor, do tempo, desses sintomas associados, é que a gente fecha o diagnóstico, tá certo? Mas uma mesma pessoa pode ter as duas, pode, porque a gente tem mais de 150 tipos de dores de cabeça. Eu, por exemplo, se for contar aqui, eu tenho enxaqueca, né? Eu tenho enxaqueca episódica, que é uma vez ou outra que acontece, tá controlada, teve época que estava pior, mas atualmente tá controlada. Eu tenho cefaleia tensional, que é aquela que é um peso aqui e aqui atrás, depois de um dia de estresse, você escutou alguma coisa que não queria, vem aquela dor, cefaleia tensional. Eu tenho cefaleia em facadas, que é umas agulhadas que acontece. Aí, só na mesma pessoa tem 3, tá certo? Então, é possível ter sim, tá bom? Tia Ariane, tipo raio de sangue e ficam... deixa eu começar aqui, desculpa. Quando sinto dores de cabeça forte, não consigo mexer meus olhos. Às vezes sinto a necessidade de colocar panos em volta da cabeça para ter a sensação de prender. E meus olhos ficam vermelhos, tipo raios de sangue, ficam doloridos. É um truque sensitivo que você fez e nem sabe. Quando a gente leva um corte, um arranhão, a gente não aperta. Inconscientemente a gente aperta. É porque a gente está levando para o cérebro outro estímulo, né? O cérebro levou o corte, aí está o estímulo de dor indo para o cérebro. Quando eu aperto, eu estou levando o estímulo de pressão. Aí meio que confunde, aí a dor dói menos. Tá entendendo se faz sentido? A dor dói menos. Então, quando você coloca o paninho na cabeça e aperta, você está fazendo esse truque sensitivo que dói menos. O olho ficar vermelhinho, na enxaqueca pode acontecer. Mas a movimentação do olho, se for só um olho vermelho, quando movimenta o olho, aí já pode ser outras coisas também, tá certo? Mas a enxaqueca pode deixar o olho vermelho.
Se só for um olho vermelho, a gente pensa em outras coisas. Se forem os dois, pode ser da crise. Tá bem? Não sei se eu expliquei, ficou claro. Eliel, tem enxaqueca e cefaleia em salva, só pode? Pode, né? É raro, viu, pessoal, ter essas duas associações, mas pode acontecer mesmo. Olá, tem mais perguntas sobre dores de cabeça pela manhã? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, vamos lá. Obrigada, de nada, querida. Boa noite. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil do Instagram, vai ficar também disponível no canal do YouTube e quem quiser escutar, tem no podcast também, que tá disponível, tá? Acho que tem uma última perguntinha aqui, Rafaela. Como disso, fico com a cabeça pesada, mas sinto furadas do lado esquerdo da cabeça. Essas furadas são rápidas, mas estão bem frequentes. Até dormindo já acordei com essas furadas. Aí tá parecendo que essa cefaleia em facadas, né? Porque assim, a enxaqueca, na última fase da enxaqueca, que a fase da dor da enxaqueca, ela pulsa. Aí depois que pulsa, ela vem um peso, uma sensação de cabeça grande. Aquela sensação que você saiu de uma prova e teve que raciocinar muito, que não passa nem numa porta, sensação de cabeça grande, que dura aí 2 dias. É a última fase da enxaqueca. Aí tem isso. A cefaleia em facadas são várias facadinhas que acontecem muito rápidas, muito breves, mas elas são fortes. Então, quando você tem, você para o que está fazendo, porque ela é forte. Você para e fala, opa, que é isso? Mas ela dura segundos, ela é muito breve. Então, a cefaleia em facadas, toda a cefaleia em facadas tem que ser investigada. A maioria é primária, aquela história que ela é a própria dor de cabeça, mas algumas podem ser secundária, alguma coisa que está irritando o cérebro e a gente precisa investigar. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida é só mandar um direct aí pra mim, que eu tenho o prazer de responder. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Valeu!